Uma outra notícia: o governador de Goiás e pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado, prometeu anistiar Jair Bolsonaro e seus aliados e todos os envolvidos nos atos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, caso ele seja eleito nas eleições de 2026. Segundo o mandatário, o gesto seria uma forma de começar uma nova história no Brasil e pacificar o país. Essa declaração também foi interpretada como um gesto estratégico de aproximação entre Caiado e o ex-presidente, em um cenário em que os principais nomes da oposição se movimentam para tentar herdar esse capital político de Jair Bolsonaro. Vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Muitos viram e observaram essa declaração de Ronaldo Caiado como uma alteração de uma peça em um tabuleiro de xadrez. Ou, se fosse no pôquer, ele decidiu descer as cartas, né? De que maneira você interpreta esse movimento e essa fala, essa manifestação de Ronaldo Caiado, Beraldo? Olha, Canhoto, Ronaldo Caiado é um dos mais experientes políticos em atividade no Brasil. Portanto, eu considero essa declaração dele uma escorregadela, um ato falho. E por que eu digo isso? Porque quem, neste país atual, vai acreditar que um ato do presidente da República anistiando, seja lá quem for, mas especialmente aquele que é tido como o alvo número 1 do Supremo Tribunal Federal, que uma anistia dessa vai valer. Ora, o Supremo Tribunal Federal invalidou um indulto presidencial de Michel Temer, um grande constitucionalista. Invalidou o indulto presidencial de Jair Bolsonaro. É óbvio, é evidente, é claro, e o governador Caiado sabe muito bem disso, que não há a menor hipótese do Supremo Tribunal Federal acatar de forma pacífica um ato do presidente anistiando Jair Bolsonaro, os que participaram no 8 de janeiro. Então, talvez tenha sido uma fala no momento de empolgação, de descontração, estava ali muito animado e querendo fazer uma brincadeira com o ex-presidente, porque o ex-presidente, Caniato, vamos colocar as coisas nas devidas perspectivas, o ex-presidente, Jair Bolsonaro, deu uma entrevista a um portal de esquerda de repercussão nacional, dizendo que errou no tratamento do Supremo Tribunal Federal, que se arrepende do que falou sobre Alexandre de Moraes, que se for presidente novamente, não levará militares para o governo. Se for presidente novamente, adotará uma conduta pacífica, amigável com o Supremo Tribunal Federal. Então, o próprio ex-presidente já reconhece que não há absolutamente nenhum caminho que não o da submissão para lidar entre o poder executivo e o poder judiciário. Certamente não será Ronaldo Caiado que fará nada diferente disso. Você, Dávila, a gente sempre trata das questões que envolvem os presidenciáveis, a maneira como eles se comportam, a conexão que muitos mais à direita têm com o Jair Bolsonaro, né? O cuidado, um dedo especial para não cortar a relação com Bolsonaro e, por consequência, a sua grande base de apoiadores. Como você avalia essa sinalização de Ronaldo Caiado? Considera como uma escorregadela, como disse o Beraldo, ou não? Você tem uma opinião diferente? Renato, uma das coisas que menos custa na política é você prometer alguma coisa que talvez não consiga nem cumprir mais na frente. É isso que está acontecendo. Você está prometendo uma coisa. Primeiro, porque para cumprir precisa ganhar a eleição. Segundo, que já é uma coisa. Primeiro, que precisa ser o grande candidato para o segundo turno, precisa ganhar a eleição. E chega lá, quem sabe, como bem disse o Beraldo nesses históricos, o Supremo chega e fala: não, nós não vamos aceitar esse indulto, não, aqui, e derruba isso tudo, fala que indulto é inconstitucional. Então, segundo ponto, é que é um aceno de bandeira branca, paz com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a relação estava tensa com Caiado. E Caiado sabe que a sua pré-candidatura à presidência da República não tem chance de crescer se ele tiver em clima beligerante com o ex-presidente Bolsonaro. Então, é um jeito para dizer assim: olha,
bandeira branca, paz, vamos tocar à frente. E terceiro, que ele toca nesse assunto, mas em nenhum momento diz que vai retirar sua candidatura ou que não vai ser candidato. Ou seja, ele vai continuar sendo candidato, que é exatamente o que o ex-presidente Bolsonaro costuma dizer, que ele é o único candidato, que o resto ninguém mais pode ser candidato na direita. É como se ele gostasse do monopólio da candidatura da direita. Mas o que o governador Caiado está falando? Não, eu sou candidato, mas se eu vencer a eleição, eu vou fazer um gesto e vou perdoar todos aqueles envolvidos no 8 de janeiro. É uma coisa que não custa nada sonhar com a presidência e fazer as pazes momentaneamente com Jair Bolsonaro, e Caiado era o candidato que mais rusgas tinha com o ex-presidente da República. Pois é, muitos se perguntam, bom, esse seria um gesto para pacificar o país? Será? Você, Kriegner, como interpreta esse movimento de Ronaldo Caiado? Há quem faça a seguinte leitura: bom, ele saiu na frente de outros presidenciáveis que talvez em algum momento prometam a mesma coisa, né? Exato. Eu vou até discordar um pouquinho aqui do Luiz Felipe e do Beraldo, Caniato, justamente por acreditar que não foi tanto uma escorregadela, não. Eu acho que foi um ato bem pensado aí, planejado pelo pré-candidato Caiado, no sentido de jogar para a massa. Quando ele joga essa informação, ele dá um aceno para a base bolsonarista, dizendo: olha, eu também estou empenhado em fazer com que o ex-presidente Bolsonaro seja um homem livre. E eu não me surpreenderia se Caiado viesse daqui a algumas semanas dizendo que convidaria o presidente Bolsonaro, já anistiado e já inocentado de todas as acusações, para fazer parte do governo. Eu acredito que é uma construção aí possível que ele vai estabelecendo para tentar jogar mais a massa. As pessoas da própria base bolsonarista, vamos dizer, as lideranças e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, com certeza não vão cair nesse aceno, porque conhecem muito bem, aí 100% de acordo com o que foi dito anteriormente, aqui a possibilidade desse indulto, ou seja, um decreto, ou esse perdão presidencial ir para frente é zero, justamente por conta do STF, que tem a palavra final nesse sentido também. Infelizmente, né? Na verdade, creio que não precisaria ser dessa maneira. Mas é o que ele ganha um certo apoio nisso, ele ganha. E estabelece uma tendência. Os outros candidatos que agora incorporam esse grupo aí dos governadores que estão mirando para 2026, que comecem a fazer seus compromissos. Na possibilidade do ex-presidente Bolsonaro não ser anistiado e não ter a sua inelegibilidade revertida, que é uma possibilidade muito grande, se não absoluta, o que vai ser feito? Quais vão ser os governadores que já vão dizer assumindo esse compromisso? Para a massa, para a grande massa, que talvez não tenha tanto conhecimento do processo, do rito legislativo, isso é um aceno positivo, é um aceno de parceria, e que ele lá na frente vai dizer: olha, desde lá de trás tenho acenado e comprado a briga com o judiciário para defender a honra do nosso ex-presidente. Sou o candidato mais à direita possível desse país. Essa é a narrativa que ele vai querer construir com certeza, e há quem compre. Pois é, um bom ponto esse, né, Beraldo? Porque Ronaldo Caiado se antecipa ao próprio Jair Bolsonaro e tenta ganhar, no mínimo, a simpatia de parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro, que talvez olhem para ele: poxa, que interessante, ele então vai anistiar. Talvez depois, se eles se aprofundarem, né, esses apoiadores se aprofundarem, talvez entendam que não basta querer, né, há outras coisas que impediriam a tal anistia. Mas, enfim, talvez parte dos seguidores fique, no mínimo, entusiasmados com essa posição. Beraldo. Olha, Caniato, a paixão cega, a gente sabe disso, né? E hoje há muita gente apaixonada por Jair Bolsonaro e ignora os fatos concretos da vida real, né? O fato concreto, eu fiquei bastante impressionado com as declarações do ex-presidente nessa entrevista que ele concedeu, pedindo desculpa por tudo, dizendo que não teria mais o cercadinho, que agiria de uma forma completamente diferente, que errou, que, enfim, tem muita simpatia e muito amor para dar para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, que o Brasil tem que voltar a ser uma alegria e vamos todos ao parque dar as mãos
e cantar no domingo de sol. É uma postura de quem não está vendo absolutamente nenhum caminho para vencer as suas batalhas. Ao mesmo tempo, nós temos o Congresso Nacional, que tem uma presença expressiva de deputados e senadores que foram eleitos a partir do endosso, do apoio, de declarações de apoio de Jair Bolsonaro, que tem uma proposta de PL da anistia para tirar da cadeia pessoas que estão presas indevidamente a partir daqueles atos de depredação do 8 de janeiro de 2023, mas esta base sequer teve condições de levar esse PL adiante. Acho que esse PL, ao que tudo indica, já morreu. Para piorar, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro apoiou tanto a candidatura de Hugo Mota à presidência da Câmara como a candidatura de Davi Alcolumbre à presidência do Senado. Qual era o discurso? Vamos apoiar esses dois candidatos do Centrão porque, em troca deste apoio, teremos espaço nas mesas diretoras, teremos espaço nas comissões e tal. E de que serviu isso? Qual foi o uso concreto dado a esses tais espaços recebidos pelo partido, pelos apoiadores de Jair Bolsonaro? Me desculpa, isso não fez absolutamente nenhuma diferença. Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara declarando que as prisões do 8 de janeiro ou as condenações do 8 de janeiro estavam completamente distantes do óbvio da realidade. Agora, já declaradamente não vai fazer andar, prosperar a votação, a discussão e votação do PL da anistia. O Senado já veio com uma outra proposta, tentando dominar a pauta, esse assunto já ficou escanteado, as pessoas estão lá presas. Os idosos estão lá presos. Cada dia menos um dia de convivência com a família, com seus netos, com seus filhos. E aí? O que vai dar isso? Absolutamente nada. Ficarão presos lá, porque não há nenhuma iniciativa para valer. Portanto, Caniato, se houver um pouco menos paixão e um pouco mais de razão, uma declaração como essa será tida por apoiadores de Jair Bolsonaro como palavras vazias, que absolutamente não tem nenhuma condição de entregar aquilo que um universo bastante grande de pessoas acha que é o justo e razoável para o Brasil. Que essas pessoas, eu não estou nem me referindo objetivamente a Jair Bolsonaro, mas sobretudo essas pessoas que estão presas em razão do 8 de janeiro, que elas estão condenadas por uma pena completamente desproporcional àquilo que elas de fato fizeram, aos crimes que de fato elas cometeram. Então, eu não vejo como, fora a cegueira da paixão, imaginar que alguém vai realmente ouvir essas palavras de Ronaldo Caiado e se convencer de que não. Esse é fera, esse aí vai para cima, ele vai fazer o que tem que ser feito. Não é assim, né, Caniato? Nós estamos repercutindo as manifestações de Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência, governador de Goiás, se comprometendo a anistiar Jair Bolsonaro e aliados e também os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, caso seja eleito presidente da República. E, segundo ele, essas medidas iriam pacificar o país. Dávila, essa é a tese de Ronaldo Caiado, né? Mas há outras ações que poderiam contribuir para um cenário de um país em que os poderes atuam de forma harmônica, né? A pacificação do Brasil passa necessariamente pelo quê, Dávila? A pacificação, Caniato, passa por começar a cumprir a lei e a Constituição e não ficar inventando algo que não existe nem na lei nem na Constituição. Isso é que aumentou a polarização no Brasil. A polarização, ela tem duas raízes. Uma é a briga de populistas. Então, um precisa do outro para manter a polaridade, a briga. Olha, precisam acabar com o inimigo. Precisa ter um inimigo, né? Se não tiver um inimigo, se não tiver um adversário a ser derrotado, você não consegue sobreviver nesse mundo polarizado. Então, essa história de discutir propostas com bom senso, olha, garanto, não dá em nada. Então, o negócio é o seguinte, é esse mundo polarizado, um quer destruir o outro. Então, esse é o primeiro fator de instabilidade política. E o segundo é justamente
um poder judiciário que não cumpre mais aquilo que está escrito na lei e na Constituição, que tem interpretações absolutamente personalistas sobre o que está na Constituição e o que é a lei. Isso gera enorme insegurança jurídica, isso gera imprevisibilidade das regras do jogo e cria uma tensão gigantesca. Então, para que nós possamos voltar a ter normalidade, precisa de duas coisas. Primeiro, o Poder Judiciário precisa voltar a cumprir a lei e a Constituição, e o Supremo precisa voltar a ser uma corte constitucional. É isso que precisa ser feito. Isso é bom. Essa aqui é a regra. Então, quem não cumprir a regra vai ser punido. Quem fizer as coisas de acordo com a regra, está tudo bem. Agora, não pode ser, dependendo na mão de que juiz você cai, tal, pode ser ilegal ou legal. Isso não existe, isso não pode ter. Decisões retroativas. Como é que você faz, como foi a contribuição social sobre lucro líquido, que primeiro, não, você não precisava contribuir, não, agora precisa contribuir e cobra de maneira retroativa. Isso não existe. Isso não existe em nenhum Estado democrático de direito. E o segundo é acabar com a polarização fake, que é só para inglês ver, do populismo. Então, aí é que é importante essas candidaturas dos governadores. Agora, o gesto de Ronaldo Caiado é um tchauzinho só, viu, Canhato? Porque gesto duro foi o do governador Tarcísio. Esse diz que não é nem candidato. O candidato é Bolsonaro. Olha, não sou candidato. Esse nem lança a candidatura. O que Caiado está dizendo? Eu continuo sendo candidato, se eu for eleito eu vou dar anistia. Mas o Tarcísio, que é o que está liderando as pesquisas, diz que não será candidato de forma alguma, que só tem um candidato, que é Jair Bolsonaro. Então, veja como muda o tom de lealdade. E essa lealdade de Tarcísio, certamente nenhum dos outros postulantes vai mostrar, porque todos os outros já estão se posicionando como pré-candidato. Seja o caso de Romeu Zema, o Ratinho Júnior ou o próprio Caiado. Então tem uma enorme diferença nesse tabuleiro desta, entre aspas, lealdade, né? Lealdade é daquele que diz que não serei candidato de forma alguma porque só tem um candidato que é Bolsonaro. E os outros assim, nós somos candidato e em caso de vitória nós vamos perdoar, aprovar anistia, fazer não sei o que e tal. Então, são atitudes diferentes. E mostra o terceiro e último ponto que eu queria comentar, que bem mencionou o Beraldo, caiu a ficha do ex-presidente Bolsonaro, que o único jeito dele sair do corner que ele está, que ele não pode disputar a eleição, é começar a se reconciliar com o Supremo. Porque é o TSE, o único órgão hoje que pode devolver os direitos políticos a Bolsonaro. Não é anistia, não é o Congresso, não é apoio de presidenciável, não é nada disso. Só tem um jeito: passar pela justiça. Então, começar a cortejar o Supremo parece ser a nova estratégia do ex-presidente para tentar se agarrar nesse fio de esperança para retomar os seus direitos políticos e disputar a eleição em 2026. Vários elementos. Agora, Kriegner, quando o Dávila destaca essa estratégia de comunicação de Tarcísio de Freitas, nitidamente são marqueteiros distintos, né? O que auxilia Tarcísio e o que está auxiliando Ronaldo Caiado, porque eles adotam estratégias diferentes, mas também tem um ponto que é bem importante. Tarcísio é o único deles que pode disputar a reeleição ao governo do Estado, né? Os demais não, já estão no segundo mandato. Então, resta talvez Senado Federal ou tentar uma vaga à presidência da República. Agora, tem um ponto importante que diz respeito à maneira como Jair Bolsonaro se relaciona com a candidatura à presidência da República, mesmo com a inelegibilidade. E nós falávamos aqui em outros programas até quando ele iria sustentar e bancar essa candidatura, porque a depender da comunicação dele, afirmando que não seria candidato, se passar ali um ponto determinado pelos partidos, isso prejudica demais a estratégia de partidos e também dos presidenciáveis, né? E a gente até projetava, será que não pode acontecer um rompimento? Será que essa movimentação e essa afirmação de Caiado não tem a ver com um processo para acelerar uma manifestação de Jair Bolsonaro? Enfim, muitas peças bagunçadas sobre a mesa. Tem que organizar isso, hein, Kriegner?
Exato, exato, Caniato. Eu acredito que todo mundo está tentando fazer o possível para tirar do presidente Bolsonaro essa declaração de bênção, né? Quem vai ser o candidato que vai ser de fato abençoado. Mas aí entra o chicken game, né? O jogo da galinha, aí da teoria dos jogos, que a gente pode fazer um recorte aqui para olhar quem é que vai desistir primeiro. E o presidente Bolsonaro não vai se antecipar num momento de ansiedade ou alguma coisa do tipo. A probabilidade maior é até do presidente Bolsonaro se atrasar nessa declaração e acabar prejudicando o processo do que, de fato, se antecipar por pressão dos outros, né? É por isso que os outros agora começam a tentar construir a sua imagem ao redor do presidente para poder se configurar como a escolha inevitável. Diante de uma negativa do governador Tarcísio, que repetidas vezes tem dito: eu sou candidato à reeleição em São Paulo e não à presidência da República, muitos já têm trabalhado para dizer: olha, o Tarcísio não quer, mas eu quero. Então, eu vou me colocar, né? E aí Caiado tem adotado 100% dessa narrativa, e outros já começam a sinalizar nesse sentido também. A gente viu recentemente até o próprio governador Zema já dando passos um pouco para fora daquilo que é o tradicional cauteloso do próprio Romeu Zema. Mas nesse sentido, a gente precisa manter os olhos bem atentos, porque é nessa hora também, naquela tensão da largada, que alguns podem mostrar as suas verdadeiras cores, como a gente diria, né? A sua verdadeira face, ou a razão pela qual eles querem tanto a bênção do presidente Bolsonaro. Nada melhor do que um pouquinho mais de calor e temperatura para a gente ver quem é que pipoca primeiro nessa história. E aí a gente descobrir se tem alguém ali que não deveria estar nesse grande acordão da direita, né? E uma escorregada, né, Beraldo? Uma fala mal colocada, uma entrevista no calor da situação. Se transparecer para algum grupo falta de lealdade, traição, manchetes nos sites, algum tema viralizando nas redes sociais, isso pode ser o fim da linha ou prejudicar bastante alguém que deseja disputar a eleição, né? Pois é, e Ronaldo Caiado, se a gente lembrar da eleição de 1989, teve um momento daquela disputa em que ele era candidato, o Guilherme Afif Domingos era candidato. Tiveram alguns nomes ali que chegaram a ter ali um sopro de esperança de que eles iam despontar, mas aí, por algum detalhe, alguma colocação, mau posicionamento no debate, afundaram. E aí, por fim, é eleito Fernando Collor de Mello, que não deixava de ser um azarão. Portanto, a eleição, o processo eleitoral, ele é um processo muito dinâmico. Ainda mais quando esses governadores, Caniato, precisam encontrar a sua casa para disputar as eleições que desejam. Por exemplo, Ronaldo Caiado hoje está numa federação que reúne o PP, o Progressistas, com União Brasil, que é o partido de Caiado. Só que esta federação não vai lançar candidato a presidente. Há um compromisso do senador e ex-ministro Ciro Nogueira com o presidente Jair Bolsonaro, e eu não tenho a menor dúvida de que ele fará todo o necessário para estar na chapa ou de Jair Bolsonaro, não é o que parece, mas do candidato indicado por Jair Bolsonaro. E neste caso, sendo Tarcísio de Freitas lançado pelo PL, nós teríamos PL, o Progressistas e União Brasil na largada de uma chapa presidencial que, sem dúvida nenhuma, seria a que vai ter mais dinheiro, provavelmente, muito tempo de TV, muita estrutura para fazer campanha. Então, é difícil concorrer com essa chapa. Então, Ronaldo Caiado, o próprio governador do Paraná, Ratinho Júnior, que está no PSD e não parece que Gilberto Kassab tem disposição para lançar um candidato próprio, apesar de ter filiado agora também um pré-candidato a presidente, que é Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Ele também, se quiser sair nessa candidatura a presidente, provavelmente vai ter que buscar um outro partido. E aí começa a faltar partido. É uma composição muito difícil, até porque cada um desses partidos
que já ficam menores do que esses grandes blocos, eles vão ter um dinheiro limitado para as campanhas de deputado. O que o partido quer é eleger deputado. Bancar uma campanha presidencial é muito caro e é difícil você conseguir um ambiente necessário para que essas campanhas sejam financiadas. Então é extremamente complexo. Há hoje, Caniato, um excesso de vontade, mas a realidade da política, sobretudo a realidade da organização eleitoral, é de um pragmatismo violento que vai deixar muita gente pelo caminho. Pois é, e Jair Bolsonaro pode segurar a decisão para os 47 do segundo tempo e não apoiar nenhum desses nomes, né? Lançar alguém de sua família, poderia ser uma voz dissidente ali desse grupo que defende a união da direita. A ver.